Sophie fechou os olhos enquanto inalava profundamente o aroma do café acabado de fazer. Um pequeno ritual matinal que sempre a deixava de bom humor no início do dia. Porém, nas últimas semanas, esse ritual já não surtia o mesmo efeito. Algo havia mudado em sua vida. Em sua casa, em seu casamento, Jacob, seu marido, não era mais o mesmo. Durante anos, eles compartilharam a mesma rotina, acordaram juntos. Tomaram café da manhã e se despediram com um beijo antes de sair para o trabalho. Mas agora, tudo isso mudou. Há um mês, Jacob saía mais cedo para o trabalho, sempre alegando que tinha reuniões importantes com clientes. Projetos que não podiam esperar. Sophie não deu muita importância a princípio, pensando que era uma simples coincidência. Mas ele logo percebeu que essas reuniões não apenas se repetiam, mas se tornavam cada vez mais longas. Ele não voltava mais para casa antes das 8 da noite, quando o fazia. Seu olhar distante e sua falta de conversa eram inconfundíveis. Era como se ele tivesse se tornado um homem diferente. Um homem que não compartilhava mais sua vida nem seu tempo com ela. Ela se lembrou de como, no início do relacionamento, Jacob sempre foi sua rocha. Eles se conheceram há 10 anos em Riverside Park. Um encontro tão casual quanto mágico. Sophie estava patinando no parque quando acidentalmente colidiu com um homem que estava lendo um livro em um banco. Jacob não ficou bravo, nem mesmo a repreendeu. Ele riu e a ajudou a se levantar, demonstrando uma gentileza que Sophie não esperava. Naquela época, Jacob era a pessoa mais compreensiva que já conheci. Ele sempre soube encontrar uma solução para qualquer problema e seu senso de humor lhe deu uma visão otimista da vida. Ela, por sua vez, o conquistou com sua espontaneidade, sua energia e seu desejo de viver a vida ao máximo. Juntos, o relacionamento deles se desenvolveu rapidamente. Em poucos meses, eles foram morar juntos e, um ano depois, se casaram. Eles passaram uma lua de mel na Europa, viajando por Paris e Veneza, criando memórias que pareciam perfeitas e inquebráveis. No entanto, nos últimos meses, algo mudou. Jacob começou a ficar mais distante. Ele não trazia mais pequenos presentes sem motivo. Não a abraçava mais quando ela acordava ou a beijava antes de ir para a cama. Sophie tentava falar com ele, mas ele sempre tinha uma desculpa. Muito trabalho, um projeto importante. Não posso fazer agora. O pior de tudo é que quando estavam juntos as conversas tornavam-se frias e superficiais. A faísca que existia entre eles parecia ter se apagado. Sophia tentou não pensar muito nisso. Ele sabia que o trabalho de Jacob tinha aumentado, que a sua nova posição como gestor de contas-chave exigia mais do seu tempo. Às vezes ela pensava que talvez ele só precisasse de espaço, que sua mente estivesse sobrecarregada de responsabilidades. Mas a cada dia que passava, parecia que algo mais estava sendo perdido. O amor que tinha sido tão forte e tão presente em sua vida estava agora desaparecendo como uma sombra que ele não conseguia capturar totalmente. Um dia, enquanto preparava o café da manhã, Sophie se surpreendeu ao perceber o quão distante sua vida havia se tornado. Já não falavam como antes. Já não partilhavam os seus sonhos nem as suas preocupações. Ela passava a maior parte do tempo no trabalho, organizando eventos, resolvendo problemas e cuidando dos colegas. Jacob, por sua vez, estava cada vez mais ausente. Sophie pensou que talvez eles estivessem presos a uma rotina, que talvez precisassem de uma mudança, de um empurrão para recuperar a conexão que tinham antes. Mas com o passar dos dias, esse pensamento começou a se tornar uma preocupação constante. Naquela manhã, como tantas outras, Sophie dirigiu-se ao escritório com o café na mão. Mas havia algo no ar que a preocupava. No caminho para o trabalho, repassei repetidamente as últimas conversas que tive com Jacob. As desculpas que ele deu, seus olhares desviados. Algo não estava certo e, embora tentasse ignorar, sentia cada vez mais que a verdade lhe escapava por entre os dedos. No escritório, o dia transcorreu normalmente. Sophie ficou absorta nos detalhes do próximo evento, certificando-se de que tudo estava perfeito para a apresentação da empresa. Ele estava organizando tudo com precisão. Como sempre, quando seu celular vibrou, era uma mensagem de Jacob. Eu trabalho até tarde. Te ligo mais tarde. Essa foi a mesma desculpa que ele ouviu repetidas vezes nas últimas semanas. Sophie deixou o telefone em cima da mesa e recostou-se na cadeira. Olhando pela janela, a cidade, com sua agitação e suas luzes, continuava seu curso enquanto ela se sentia presa a uma rotina que a consumia. Ela sabia que algo havia mudado, mas não queria encarar a possibilidade de que Jacob a estivesse afastando emocionalmente. O amor da sua vida, o homem com quem partilhara tantos momentos especiais, parecia agora um estranho. Com o passar do tempo, Sophie começou a ver mais detalhes que não podia ignorar. Jacob passava mais horas longe de casa e, quando estava em casa, seus pensamentos pareciam estar em outro lugar. Uma tarde, ao voltar do trabalho, Sophie notou algo estranho na camisa de Jacob. Um perfume que lhe era desconhecido. Naquele momento, algo dentro dela clicou.
medo, dúvida, insegurança, tudo misturado em sua mente. Naquela noite, enquanto tomava banho, Sofia examinou a camisa mais de perto. O aroma persistente, algo floral, feminino. De repente, a realidade a atingiu com força. Jacob tinha que estar com outra mulher. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Levantou-se várias vezes. Caminhou pela casa e lembrou-se de todos os sinais que vinha ignorando. Os telefonemas, as reuniões noturnas, as desculpas e agora esse perfume nas roupas. O distanciamento não foi apenas uma fase. Foi algo muito mais profundo. Ela decidiu que conversaria com Jacob naquela noite. Ela precisava confrontá-lo. Precisava saber a verdade. Por mais dolorosa que fosse. Eu não poderia continuar vivendo na incerteza. À medida que a noite avançava, sua mente se encheu de perguntas sem resposta. Como ele chegou a esse ponto? O que deu errado? E por que eu não tinha visto os sinais antes? Quando Jacob chegou em casa naquela noite, Sofia olhou para ele de uma maneira diferente. Ele não era mais o homem com quem ela se casou. Havia algo em seu olhar, em seu modo de evitá-la, que o denunciava, mas Sofia não podia continuar negando o que seu coração já sabia. A traição estava ali, à vista, esperando para ser descoberta, e ela estava pronta para enfrentar isso, mesmo sabendo que isso mudaria sua vida para sempre. O dia seguinte foi como qualquer outro, mas Sofia não conseguia se livrar do aperto no peito. Apesar de ter decidido abordar a situação com calma, a ideia da traição de Jacob a atormentava por dentro. Durante todo o dia ela se concentrou no trabalho, organizando os detalhes do próximo evento corporativo, como se isso fosse acalmar o tumulto de emoções que a dominavam. Mas nada parecia ajudar. Toda vez que ela via Jacob, o perfume feminino que ela havia encontrado em sua camisa tomava conta de sua mente. E a certeza de que algo havia mudado entre eles a atingia repetidas vezes. Ao longo do dia, Sophie percebeu algo que, retrospectivamente, deveria ter chamado sua atenção muito antes: a presença de Melissa Sarper. Melissa era uma jovem ambiciosa que havia ingressado na empresa há apenas alguns meses. Mas já havia se integrado rapidamente. A forma como trabalhava, a sua presença nas reuniões, a forma como interagia com os gestores. Tudo parecia ser reflexo da sua determinação em ascender. A nova funcionária tinha sido muito eficiente e profissional. Mas Sophie não pode deixar de notar uma espécie de competição silenciosa que se instalou entre eles. Melissa sempre foi próxima de Jacob. Ele quase sempre a encontrava nas mesmas reuniões que ele. E as conversas pareciam mais longas e próximas do que deveriam. A princípio, Sophie achou que ela estava paranoica. Mas seu desconforto aumentou ao ver que Jacob passava mais tempo com Melissa. Mesmo fora das reuniões, nos corredores ou no refeitório da empresa. O pior de tudo foi quando, um dia, ela viu Jacob e Melissa trocando sorrisos conhecedores. Sorrisos que Sophie só via quando estava especialmente próximo de alguém. Alguém que a interessava de uma forma diferente. Sofia tentou ignorar. Ele achava que estava sendo muito sensível. Que talvez estivesse exagerando. Mas em seu coração algo sabia que algo não estava certo. Melissa Sarper, com sua atitude renovada, sorriso confiante e olhos brilhantes, tinha uma ambição que a levava além dos limites. Sofia observava de longe, com um misto de ciúme e desconfiança. Ela sabia que não poderia permitir que aquela jovem, tão determinada e confiante, se interpusesse entre ela e Jacob. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela lhe dizia que Melissa não era apenas uma colega. O que mais intrigou Sophie foi como Jacob começou a mudar. Ele, que sempre foi o homem sensível e atencioso que ela amou, agora parecia não perceber os pequenos detalhes que, antes, o faziam se sentir especial. Ele não lhe trazia mais flores nem a surpreendia com pequenos gestos. Ele já não olhava para ela com a mesma ternura. Sophie tentou entender o que estava acontecendo, mas não conseguiu. Era como se ele tivesse parado de prestar atenção nela. Com o passar dos dias, as desculpas foram se acumulando: mais reuniões, mais viagens de trabalho, mais horas fora de casa. E sempre, sem exceção, Melissa parecia estar perto dele, como se fosse sua sombra. Uma tarde, enquanto revisava alguns documentos em seu escritório, Sophie ouviu a risada familiar de Jacob. Ela olhou para cima e, por um momento, o viu parado perto da janela, conversando com Melissa. Havia algo na maneira como os dois riram. Algo que o fez sentir como se estivesse assistindo a uma cena fora do lugar. O som das risadas deles, a forma como se entreolhavam, a cumplicidade entre eles, tudo isso era tão diferente do que Sophie sabia sobre seu relacionamento com Jacob. Naquele momento, Sophie entendeu que as coisas não eram apenas um mal-entendido. Havia algo mais, algo profundo fermentando entre Jacob e Melissa. Algo que ela não podia mais ignorar. Durante o resto da tarde, Sophie sentiu-se presa num turbilhão de emoções: tristeza, raiva, medo. Ela estava perdendo Jacob, e a pior parte era que ela não sabia como impedi-lo. O relacionamento que construíram durante anos estava desmoronando diante de seus olhos.
E não havia nada que ela pudesse fazer para impedir isso. Nos dias que se seguiram, Sophie mergulhou numa espiral de dúvidas e suspeitas. Sua mente continuava pensando em Jacob e Melissa. Eu sabia que havia algo mais. Algo que não poderia mais ignorar. Um dia, ao chegar ao trabalho, viu Jacob saindo de uma reunião com Melissa. Os dois pareciam mais relaxados do que o normal. E o olhar que trocaram deu a Sophie uma sensação de desconforto no estômago. Era como se houvesse uma ligação secreta entre eles. Algo que ela não entendia. Naquele momento, Sophie sabia que tinha que agir. Ele decidiu que não poderia mais ficar no escuro. Chegou a hora de confrontar Jacob. Ele precisava de respostas, mesmo que isso significasse que seu mundo desabaria ao seu redor. Naquela noite, depois de um longo dia de trabalho, quando Jacob chegou em casa, Sophie olhou para ele atentamente. Ele não poderia continuar vivendo na incerteza. Não poderia continuar ignorando o que via com seus próprios olhos. Eu tinha que saber a verdade. Jacob, ela começou, com a voz firme, mas trêmula. Preciso que você me diga a verdade. O que está acontecendo entre você e Melissa? Jacob ficou em silêncio por um momento, como se as palavras lhe faltassem. Sofia percebeu como o rosto dele ficou tenso. Como ele evitou o olhar dela. Naquele momento, ele sabia que o seu pior medo estava se tornando realidade. O silêncio entre eles tornou-se insuportável. É complicado, disse Jacob finalmente, com a voz mais baixa do que Sofia esperava. Sophie, não é o que você pensa. Mas ela não podia mais ignorar o que sentia. Não minta para mim, Jacob. Eu vejo o que está acontecendo. Você está com ela. Você está deixando tudo o que tínhamos ser destruído por um relacionamento com ela. Jacob deu um passo para trás. Como se as palavras de Sofia o tivessem atingido. Seu rosto mostrava uma mistura de culpa e evitação. Ele não disse nada por um longo momento. Até que finalmente soltou um suspiro e murmurou: sinto muito. Sofia, eu não queria que isso acontecesse. O coração de Sofia partiu-se em 1000 pedaços. O homem com quem ela sonhou durante toda a vida. O homem com quem ela compartilhou tantas lembranças. Agora confessava que a havia traído. A dor era insuportável, mas havia algo mais dentro dele que ele não podia negar, uma raiva crescente. Uma determinação de não deixar aquela mulher, Melissa, tirar o que era dele. Naquele dia, Sofia entendeu que não poderia continuar vivendo na mentira. Ele precisava encarar a verdade. Mesmo que fosse dolorosa, mesmo que tivesse que tomar decisões difíceis. A traição de Jacob e a ameaça crescente de Melissa Sarper não podiam mais ser ignoradas. No seu coração, Sophie sabia que a luta pelo seu casamento, pela sua dignidade e pela sua felicidade estava apenas começando. A noite da festa da empresa se aproximava rapidamente. Sophie passou a semana inteira organizando cada detalhe do evento, garantindo que tudo estava perfeito. Desde a disposição da mesa até a iluminação. Cada pequeno aspecto foi cuidadosamente planejado. Mas naquela noite, enquanto se preparava para a gala, algo dentro de si lhe disse que as coisas não iriam sair como ele esperava. Já não era a mesma mulher que organizava eventos com entusiasmo e dedicação. Agora, sua mente estava atormentada por pensamentos sombrios sobre seu casamento, sobre Jacob e sobre Melissa. Ao chegar ao hotel onde acontecia o evento, Sophie sentiu a pressão do dia aumentar sobre seus ombros. A fachada do Royal Plaza brilhava sob as luzes da cidade e a agitação dos funcionários que preparavam o salão de banquetes enchia o ar. Sophia entrou no espaço, ajustando seu vestido de noite marfim e certificando-se de que cada detalhe estava sob controle. A sala começava a se encher de convidados. Todos vestidos com ternos formais. Conversando e rindo enquanto saboreavam coquetéis antes do jantar. O acontecimento foi cuidadosamente planejado e Sophie estava decidida a que tudo iria bem. Embora dentro dela a angústia não desaparecesse. Ela sabia que Jacob estaria lá e, embora tentasse ignorá-lo, sua mente não conseguia parar de pensar na conversa que tiveram dias antes. A ideia de sua traição ainda doía. E seu relacionamento com Melissa era agora uma sombra naquela noite. A festa continuou e Sophie fez o possível para se manter ocupada. Ele circulava entre os grupos de convidados, conversando com os sócios da empresa e garantindo que tudo estava em ordem. Porém, ao olhar ao redor da sala, algo chamou sua atenção. Jacob estava lá, conversando animadamente com Melissa. No meio da multidão, Sophia os viu, muito próximos um do outro. Melissa estava rindo com ele, embora Jacob tentasse manter uma atitude profissional. Sophie não pode deixar de notar o que seus olhos diziam, uma cumplicidade que ela nunca tinha visto antes. Sophia sentiu-se presa. O golpe emocional foi como uma chicotada em seu peito. A tristeza estava misturada com raiva e desamparo. Enquanto os demais convidados aproveitavam o evento, Sophie sentiu como se seu mundo estivesse desabando. O amor que ela compartilhou com Jacob. A confiança que eles construíram ao longo dos anos. Tudo estava sendo destruído diante de seus olhos. A noite continuou, mas Sophie não conseguia mais se concentrar no acontecimento. Ele observou Jacob e Melissa, cada vez mais perto.
cada vez mais inseparáveis. A risada de Melissa soou em seus ouvidos e a dor da traição tornou-se mais aguda. Foi então que, no meio da dança e das luzes fortes, tudo desabou. Enquanto os convidados dançavam, Sophie ficou ao lado da fonte decorativa no centro da sala, tentando organizar os pensamentos. O som da música, a agitação ao seu redor. Tudo parecia desaparecer à medida que suas emoções assumiam o controle. Foi nesse momento que ela sentiu uma mão empurrá-la com força. Um empurrão que a fez perder o equilíbrio. Antes que ela pudesse reagir, a água fria da fonte caiu sobre ela, encharcando-a completamente. O barulho da música parou imediatamente. Todos os olhares se voltaram para ela enquanto Sophie se levantava lentamente. Completamente encharcada, o vestido marfim colado ao corpo, a maquiagem desfeita e o cabelo desgrenhado. O silêncio era palpável. Sophie ouvia as risadas abafadas, os sussurros dos convidados e, embora tentasse manter a compostura, a dor da humilhação a perfurou como uma adaga. O pior não foi a queda, nem a água fria que a encharcou, mas o que veio depois. Enquanto Sophie tentava se levantar e recuperar a dignidade, ela ouviu a voz de Melissa. Uma voz que soava excessivamente alegre, como se ela estivesse se regozijando com sua humilhação. Oh, sinto muito, ela disse com falsa doçura. Mas o que veio a seguir foi ainda pior. Que vergonha. Jacob, querido, ajude sua esposa. Jacob ficou ali, observando-a sem fazer nada. Sofia viu os olhos dele, mas não havia preocupação neles. Apenas um leve aborrecimento, como se a queda dele tivesse interrompido a noite perfeita. Ninguém veio em seu auxílio. Os convidados cochichavam entre si, olhando para Sophie com pena e, talvez, um pouco de curiosidade. Melissa estava perto de Jacob, aproximando-se dele como se nada tivesse acontecido. Enquanto ele, que antes era seu apoio, agora permanecia distante e desapegado. O golpe emocional foi devastador. Mas Sophie não permitiu que a humilhação a consumisse completamente. Com surpreendente calma, ela se levantou do chão, sentindo os olhares dos outros sobre ela. Ela sabia que precisava ir, mas não faria isso da maneira que Melissa esperava. Eu não daria a ele a satisfação de vê-lo quebrado. Acho melhor ir, disse Sophie com voz calma, embora por dentro estivesse arrasada. Abigail cuidará do resto do evento, acrescentou ela, com uma última olhada para Jacob antes de seguir em direção à saída. Com passos firmes, Sophie atravessou o corredor, deixando atrás de si um rastro de água fria que evaporou lentamente. Sua mente estava cheia de pensamentos sombrios, de raiva reprimida. Eu não conseguia acreditar no que acabara de acontecer. Jacob, o homem que ela amava e em quem confiava, estava agora ao lado de Melissa, desfrutando de sua companhia, completamente inconsciente da humilhação que ela acabara de sofrer. No táxi que a levou de volta para casa, Sophie finalmente se deixou levar pela emoção. Lágrimas caíram pelo seu rosto, não só pela traição de Jacob, mas também pela sensação de que tudo que ela havia construído estava desmoronando. Não havia nada mais doloroso do que ser rejeitada daquela forma, especialmente por alguém que tinha sido o centro do seu mundo. Ao chegar em casa, Sophie foi direto ao banheiro, apagando as luzes, deixando a escuridão envolvê-la. Ela se olhou no espelho, vendo seu reflexo distorcido, maquiagem borrada e cabelo encharcado. Mas havia algo dentro dela que ela não podia ignorar. A raiva que sentia não era apenas pela humilhação, mas pelo fato de Jacob ter escolhido Melissa em vez dela. Naquele momento, Sophie soube que não poderia mais continuar sendo a mulher que era antes. Ela não podia mais ser a vítima, a esposa ignorante que permitia que o marido a humilhasse. Eu tive que mudar. Ele tinha que agir e, desta vez, não o faria por vingança, mas por justiça. O dia seguinte começou sombrio para Sophie. A humilhação da noite anterior, a frieza de Jacob e a cumplicidade de Melissa ainda pesavam em seu coração, como um peso do qual ele não conseguia se livrar. Enquanto tomava o café da manhã, seu telefone vibrou com uma mensagem de Jacob: sinto muito pelo que aconteceu ontem à noite. Sofia, conversaremos quando você chegar em casa. Mas Sophie não tinha mais vontade de falar. Eu não queria mais desculpas vazias. Eu não queria mais promessas quebradas. Com calma deliberada, Sophie levantou-se da mesa, deixou o café inacabado e foi para o escritório. Ele sabia que tinha que se concentrar no trabalho, naquilo que ele realmente podia controlar. Mas dentro dele, a dor da traição se transformou em algo mais poderoso, uma raiva fria que rapidamente se transformou em determinação. Naquela tarde, enquanto revisava alguns contratos em seu escritório, pensou em tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Jacob havia se distanciado emocionalmente. Melissa havia se infiltrado maliciosamente em sua vida e agora Sophie se encontrava sozinha, enfrentando uma verdade que não podia ignorar. A dor da traição a magoou profundamente. Mas algo mais estava fervendo dentro dela, o desejo por justiça. Sophie aprendeu, ao longo da carreira, a lidar com as situações com a cabeça fria. Ela não era uma mulher impulsiva.
Seu sucesso no trabalho não foi apenas produto de sua capacidade de organizar eventos, ela também conseguiu isso porque era estratégica. Meticulosa, sempre antecipando os movimentos dos outros. E agora, sua mente estava começando a formar um plano. Um plano para recuperar o controle de sua vida. Para fazer Melissa pagar pelo que ela fez com ele e para garantir que Jacob entendesse as consequências de sua traição. Ele ligou para Abigail, seu braço direito na empresa. Embora Abigail não soubesse de tudo o que estava acontecendo em sua vida pessoal, ela confiava nela como uma aliada inabalável. Abigail, Sofia começou com uma voz séria. Preciso que você pesquise algo para mim. Quero saber tudo o que puder sobre Melissa Sarper. Sua história com a empresa. Suas referências. Tudo o que você puder encontrar. Abigail, surpresa com o pedido, respondeu com tom preocupado. Tem certeza? Sofia, não quero que você se envolva em algo que possa te prejudicar. Sofia respirou fundo. Confia em mim, Abigail. Este não é apenas um assunto pessoal. É algo que preciso fazer para consertar as coisas. Se alguém como ela pode destruir o que eu tenho, então preciso saber como posso impedi-la. E é isso que vamos fazer. Não se trata de vingança, mas de justiça. Abigail aceitou, embora com alguma relutância. Ele sabia que Sophie não era uma mulher que tomava decisões levianamente, embora estivesse preocupado com o rumo que a situação estava tomando. Confiava no julgamento dela. No dia seguinte, Abigail entregou-lhe uma série de documentos que encontrou sobre Melissa, incluindo seu histórico profissional, as empresas em que trabalhou antes de vir para a Sterling Industries e algumas conexões pessoais que a jovem fez em seu breve período na empresa. Mas o que realmente chamou a atenção de Sophie foi a notícia de que Melissa estava envolvida em um escândalo de espionagem corporativa em sua cidade natal. Embora o caso tenha sido encerrado, a sombra desse passado sempre acompanhou Melissa. Embora ela tenha conseguido mantê-lo em segredo. Enquanto pesquisava mais sobre a vida de Melissa, Sofia também se concentrou em Jacob. Embora ela tivesse decidido que não iria confrontá-lo por enquanto, ela sabia que precisava ter controle sobre a situação. Sem a intervenção direta deles, Jacob permaneceria cego às consequências de suas ações. Então, naquela mesma tarde, ele enviou uma mensagem ao seu contato na empresa de relações públicas com quem havia trabalhado em eventos anteriores. Ele queria ter certeza de que Jacob sabia o que estava em jogo. Que entendia que suas ações tinham consequências que não poderia ignorar. Naquela mesma noite, Sophie se encontrou com Marta, sua amiga de confiança do departamento jurídico. Após uma conversa sobre os projetos da empresa, Sophie aproveitou para colocar seu plano em ação. Marta, preciso que você descubra uma coisa para mim. E se alguém da empresa estivesse, por exemplo, envolvido em um caso de espionagem corporativa? E se essa pessoa estivesse procurando avançar para um cargo importante? Como isso afetaria a reputação da empresa? Marta olhou para ela com uma sobrancelha levantada. Isso é por causa da Melissa. Já ouvi tudo isso no escritório. Sofia, não esqueça que eu também trabalho aqui. Não é um caminho fácil. Eu sei, respondeu Sophie, mantendo a calma, mas não vou ficar de braços cruzados. Preciso que você encontre os documentos legais desse caso. Preciso ter tudo antes que alguém descubra o que Melissa tem feito. Marta assentiu. Ele sabia que Sophie não era uma mulher que agia sem um propósito claro e, embora temesse que ela estivesse entrando em território perigoso, estava confiante na capacidade dela de lidar com isso. Com o passar dos dias, Sophie foi coletando informações. Cada documento, cada detalhe, cada conversa. Ele sabia que chegaria o momento certo quando teria tudo o que precisava para fazer Melissa pagar pelo que tinha feito. Mas eu também sabia que precisava ter cuidado. Ela não podia ser vista como uma mulher desprezada em busca de vingança. Não, ela iria fazer justiça à sua maneira. Estrategicamente, sem deixar rastros que pudessem voltar contra ela. Finalmente, um dia, quando já tinha todas as informações de que precisava, Sophie decidiu que era hora de agir. Aproximava-se rapidamente o dia do evento que organizei para apresentar a nova colaboração com a empresa parceira. Sofia sabia que esta seria a oportunidade perfeita para colocar o seu plano em ação. Com o apoio da sua rede de contactos, dos seus aliados dentro da empresa e da documentação que recolheu, Sophie estava pronta para confrontar Melissa de uma forma que a jovem não podia ignorar. Ela não apenas retomaria o controle de sua vida, mas também garantiria que Melissa nunca mais destruísse o que Sophie havia construído. Naquele momento, Sophie olhou pela janela de seu escritório, observando as luzes da cidade brilhando ao longe. Ele sabia que o caminho que escolhera não seria fácil, mas também sabia que, no final, seria o único que valeria a pena. Chegou o dia do evento e Sophie estava pronta para executar seu plano. Mas não com a raiva desenfreada que sentiu nos dias anteriores. Não, desta vez não seria para destruir ninguém. O ódio e a vingança deram lugar a algo mais poderoso, a justiça. Sofia sabia que sua vida,
Seu casamento e tudo o que ela havia trabalhado ao longo dos anos mereciam ser defendidos de uma forma que deixasse uma marca significativa. Não apenas na vida de Jacob e Melissa, mas na dela própria, ao chegar ao hotel onde estava a decorrer a apresentação da colaboração com a empresa associada. Sophie sentiu-se mais tranquila do que nunca. Tudo estava organizado perfeitamente. Cada detalhe foi cuidado ao máximo. Desde a disposição das mesas até o sistema de som. Ele não podia deixar que nada do que havia conquistado até então fosse afetado pela traição de Jacob ou pela manipulação de Melissa. Ele tinha que manter o controle. E ele o faria. À medida que os convidados chegavam, Sophie cumprimentou cada um deles com um sorriso perfeito, que não revelava o menor sinal da tempestade emocional pela qual passou nos últimos meses. Seus olhos brilhavam com uma mistura de determinação e calma. Ela não era mais a mesma mulher que entrou em desespero ao descobrir a infidelidade do marido. A Sophie que ela era naquele momento era uma mulher transformada e empoderada que aprendeu a assumir o controle de sua vida e a não permitir que ninguém, nem mesmo seu marido ou amante, tirasse o que lhe pertencia. Jacob havia chegado cedo ao evento. Como sempre, com sua atitude distante, mas algo em seu olhar havia mudado. Sophie observou-o à distância, percebendo que ele não estava mais tão seguro de si, tão arrogante como antes. Ela sabia que, no fundo, ele estava começando a perceber o que havia perdido. Melissa, por outro lado, estava em seu elemento. Assim que viu Sophie, um sorriso presunçoso apareceu em seu rosto, como se pensasse que havia vencido. Mas Sophie sabia que o jogo estava apenas começando. À medida que a noite avançava, Sophie manteve a compostura, mas cada palavra, cada gesto, era pensado com meticulosa precisão. Ela sabia que não poderia ser aberta em seu confronto. Tinha que ser sutil, indireto, deixando que outros chegassem às conclusões por si próprios. Não havia necessidade de gritar ou fazer barulho. Ela seria a prova viva de que a justiça nem sempre vem com fúria, às vezes. Vem com calma e estrategicamente. A oportunidade surgiu quando Sophie, no meio da conversa com um dos sócios mais importantes, viu Melissa se aproximando de Jacob. Completamente sozinha. O momento perfeito para semear a semente da dúvida. Sophie aproximou-se deles com um sorriso suave, mas cheio de significado. Jacob, disse Sophia com doçura calculada. Espero que tudo esteja indo bem. Fico feliz em ver você aproveitando a noite. E Melissa? Sophia fez uma pausa, olhando para a jovem com um sorriso quase imperceptível. Como você está em sua nova posição? Ouvi dizer que você tem feito um ótimo trabalho ultimamente. Melissa ficou tensa, mas rapidamente recuperou a compostura. Sim, está tudo indo bem. Estou muito feliz por estar aqui, respondeu ela, com um tom um pouco nervoso. Sophie não se deixou levar pela tensão. Fico muito feliz em ouvir isso. É sempre importante estar rodeado de pessoas tão competentes. Sua voz soava como um elogio. Mas o olhar que ele lançou para Melissa foi pura estratégia. Ninguém mais percebeu, mas Sophia viu como os olhos de Jacob se voltaram para Melissa por um momento. Como se ele estivesse começando a perceber a verdade que ela já sabia. Com um último sorriso, Sophie se despediu dos dois e seguiu em frente, deixando Jacob e Melissa com um gosto amargo na boca. Ele não precisava ser cruel. Não precisava gritar ou fazer barulho. Sua presença e suas palavras foram suficientes para semear dúvidas. Para mostrar a Jacob o que ele realmente havia perdido e para colocar Melissa em seu lugar. Sem precisar provar nada a ninguém. A noite continuou e Sophie mergulhou no trabalho como nunca antes. Ele supervisionou cada detalhe. Conduziu conversas. Resolveu problemas e foi impecável como sempre. Ninguém poderia dizer que algo não tinha corrido bem. Na verdade, o evento foi um sucesso retumbante. Os sócios ficaram satisfeitos. Os investidores ficaram impressionados e a equipa da empresa aplaudiu a sua capacidade de gerir tudo com uma calma inabalável. Mas o que Sophie sabia no seu coração, o que só ela entendia, era que o verdadeiro sucesso não estava nos aplausos ou nos sorrisos dos outros. O verdadeiro sucesso foi interno. Ele estava recuperando seu poder, seu controle, sua dignidade, e ele estava fazendo isso sem destruir mais ninguém. Sem ressentimentos, apenas com a certeza de que estava tomando as rédeas da sua vida. E que agora, mais do que nunca, não deixaria ninguém fazê-la se sentir menos do que era. Naquela noite, enquanto assistia ao acontecimento de um canto tranquilo da sala, Sophie se permitiu respirar fundo. Ele sabia que a vingança não consistia em destruir alguém, mas em restaurar o equilíbrio, em fazer justiça à sua própria vida e aos seus próprios valores. Com um sorriso sereno, ele observou as pessoas aproveitando a noite, alheias à batalha silenciosa que travava lá dentro. No final da noite, enquanto os últimos convidados se despediam, Sophie aproximou-se de Jacob. Ele olhou para ela com certo desconforto, como se não soubesse o que dizer. Acho que não há mais nada a dizer, disse Sophie com uma calma surpreendente. O que estava quebrado não pode mais ser consertado. Mas acredite, Jacob, tudo ficará bem. Eu ficarei bem.
E se você precisar se lembrar do que você tinha? Basta olhar para o que você deixou para trás. Jacob, incapaz de responder, observou a partir, enquanto Sofia deixou sua vida anterior para trás e avançou para uma nova fase. Ele sabia que o caminho que havia trilhado não seria fácil. Mas também sabia que, no final, seria o único que realmente importaria. O futuro estava em suas mãos e Sophie, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se completamente no controle. Sem ressentimentos, sem ódio, apenas com a certeza de que o seu destino estava sendo escrito por ela mesma.